Luneta Sonora na área. E já parou para pensar que o silêncio comunica? Antes de começar esse podcast, ou melhor, antes de começar a gravar, eu fico no mais absoluto silêncio pensando o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar naquele momento, o que eu vou pensar agora. E muitas vezes você pensa no mais absoluto silêncio. E o silêncio, ele é uma linguagem poderosa. Uma linguagem poderosa que transcende palavras. E muitas vezes a gente acredita que a comunicação é apenas falar, como estou fazendo com vocês, que é escrever, como eu faço todos os dias. Mas o silêncio, ele ocupa um espaço essencial nesse processo. Ele não é ausência, não é porque você não está falando nada que você não quer necessariamente dizer nada. Então, de certa forma, ele significa uma presença. Mesmo que você não tenha nada a dizer naquele momento, você está pensando em alguma coisa e você está, de certa forma, formulando as suas expressões. Então, já parou para pensar que o silêncio comunica? Como eu falei com vocês de início? Então, o silêncio no cotidiano ele aparece nos momentos mais variados nas nossas vidas. Um instante de respeito durante uma conversa séria, a pausa antes de uma resposta difícil, ou um momento de reflexão que precede uma decisão importante. Então, o silêncio ele fala por si só, ele transmite emoções que as palavras muitas vezes não conseguem expressar. E nesse momento você está parando tudo o que você está fazendo para assistir esse vídeo ou ouvir o podcast, que como vocês sabem, ele está em vídeo em só duas plataformas e no resto está em áudio. Então você precisa do silêncio para escutar o que eu tenho para falar para vocês. E como eu disse, nem toda comunicação ela é feita de palavras. E o silêncio é um recurso tão expressivo quanto o discurso. E ele não é ausência, como eu disse, é pausa, é tempo de escuta, é espaço para o outro existir. Na correria dos feeds e notificações, ele se torna um gesto revolucionário. Então, outra coisa que eu tenho para falar é como o silêncio ele intensifica sentimentos e cria conexões profundas. Ao oferecer espaço para outro falar, ele permite uma escuta verdadeira. Então você não fica falando em cima daquele discurso, falando em cima do que o outro fala, falando uma coisa perdida só para dizer que você está presente naquele momento. Não, não é sobre isso. É nessa quietude que a gente capta não apenas o que é dito, mas o que é sentido, que torna a comunicação mais rica e significativa. Ou seja, o silêncio ele permite uma escuta verdadeira e está profundamente relacionado à comunicação não verbal. Isso talvez é uma coisa talvez um tanto quanto óbvia, que mesmo você não verbalizando absolutamente nada, você está se comunicando de qualquer jeito. Então, um olhar silencioso, uma pausa, um gesto contido, eles podem complementar ou até contradizer as palavras, revelando realidades que o verbal não alcança. O silêncio ele estabelece um diálogo que ele vai além da fala. Então, se você não tem nada a dizer naquele momento, você tem alguma coisa a dizer. Se você não quer expressar aquilo com palavras, você expressa de outras maneiras. Pode até ser um texto, como esses que eu escrevo, que eu estou escrevendo em silêncio, eu não estou verbalizando naquele momento. E outra coisa, o silêncio ele também é uma ferramenta estratégica. Em negociações, no marketing, em relações pessoais, saber quando ficar em silêncio pode causar impacto, gerar curiosidade ou abrir espaço para reflexão. É um recurso que, se bem utilizado, ele acrescenta valor e poder à mensagem. Então, é isso, né? O silêncio, ele nunca é vazio, ele é cheio de significado, ele merece ser valorizado como parte da comunicação consciente. E o que não se diz é a mensagem mais poderosa. E como eu digo com um pouquinho mais de eloquência e expressão, quando você não quer dizer nada,
você está dizendo alguma coisa. Silêncio, ele não é vazio, ele é cheio de significado. E valorize, pratique o silêncio consciente na sua comunicação. Você vai ver o quanto muitas vezes você vai sentir que, de certa forma, você está sendo respeitado, mesmo que você não esteja falando alguma coisa. Um olhar silencioso, que eu acabei de dizer, ele revela tudo que não é dito. E como o silêncio é, de certa forma, ligado a tudo aquilo que a gente tenta vezes expressar. Um olhar perdido, uma expressão que a gente faz, um sorriso no rosto, tudo é uma expressão mesmo que a gente não tenha palavras para dizer aquilo. E é sobre isso. Às vezes que não se diz é a mensagem mais poderosa. Ok? É sobre isso mesmo. No design, no som, na escrita, o silêncio é o respiro que dá força à mensagem. Então esse é um convite, justamente porque você precisa prestar atenção no que eu estou falando, lógico. Então, quando você está escutando atentamente, você está ou concordando ou discordando, tipo, fazendo algum gesto de com certeza, não é isso, e tudo bem. Você está guardando aquilo para cima, está se expressando. O que cala diz mais que mil palavras. Ok? Então, esse foi o Luneta Sonora de hoje. Vocês já sabem que toda sexta-feira tem episódio inédito do podcast na sua plataforma de áudio preferida. Nos sites, no YouTube, no Spotify, que está essa versão em vídeo que você assiste, e nas plataformas de áudio ainda é da moda antiga, modo de escutar. Nas redes sociais, @Josivandro Avelar, no X e no Tumblr, @Josivandro. O site quase saiu do ar nessa semana, que tive uma dificuldadezinha para fazer a renovação, mas consegui. O site está no ar. O site do Luneta Sonora. O meu principal, só no ano que vem que eu vou resolver isso. Espero resolver da melhor maneira possível, porque é o meu principal pilar. Ok? Então é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra por aí. E na semana que vem, o tema é a estética do imperfeito, que é o valor do erro na criação. Como vocês que acompanham o site já sabem, o tema dessa semana das 7 perguntas são erros criativos. Erros criativos, desculpem. Tá vendo? É um erro, não deixa de ser. O tema dessa semana das 7 perguntas são erros criativos que se tornam acervos futuros. Portanto, fiquem atentos às respostas. Amanhã, sábado, sai o resumo das perguntas com os links para quem perdeu as outras perguntas. Amanhã sai a última das 7 perguntas sobre erro criativo. E na semana que vem eu vou falar um pouco sobre a estética do imperfeito, trazendo tudo aquilo que eu, de certa forma, compartilhei com vocês ao longo dessa semana nas 7 perguntas, em um episódio do Luneta Sonora. E é isso. Esse foi o Luneta Sonora de hoje. A gente se encontra na semana que vem. Até lá. E não desanime.